Era 3h27 da madrugada quando o telefone de Galvão Bueno tocou pela 10ª vez consecutiva. Do outro lado da linha, uma voz embargada e reconhecível sussurrava entre soluços. Galvão, sou eu. Preciso falar com você. Não aguento mais carregar isso sozinho. Galvão quase desligou achando que era trote, até reconhecer aquela voz inconfundível que marcou a televisão brasileira por décadas. Era Faustão. Mas não era o Faustão que o Brasil conhecia. Era um homem quebrado, desesperado, pronto para revelar um segredo que estava destruindo sua alma há mais de 20 anos. O que aconteceu naquela madrugada mudou para sempre a relação entre os dois maiores comunicadores do país. E o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te deixar sem palavras. Galvão, você me perdoa? Foram as primeiras palavras inteligíveis que Faustão conseguiu pronunciar, depois de chorar por quase 5 minutos ao telefone. Galvão, ainda confuso e sonolento, tentava entender o que estava acontecendo. Perdoar o quê, Fausto? Do que você está falando? A resposta que veio em seguida fez Galvão se sentar na cama, completamente desperto. Aquele dia, na Globo, em 1998, quando você perdeu a oportunidade de apresentar a Copa do Mundo na França, eu fiz algo terrível, Galvão. Algo que me persegue todas as noites. A voz de Faustão estava cada vez mais trêmula. Eu sabia que você era o escolhido da direção. Você estava preparado. Era o seu sonho. Era a sua Copa. Mas eu fiz uma armação para que você fosse cortado da escalação. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Galvão não conseguia processar o que estava ouvindo. Durante todos esses anos, ele acreditou que havia sido uma decisão técnica da emissora, que talvez não fosse bom o suficiente, que outros profissionais eram melhores preparados. Nunca imaginou que havia sido sabotado pelo próprio colega de profissão. Faustão continuou, agora entre lágrimas descontroladas. Eu inventei uma história para a direção. Disse que você havia feito comentários comprometedores sobre alguns jogadores, que você não estava preparado psicologicamente para o evento. Eu forjei até mesmo uma gravação editada de uma conversa nossa no corredor, onde manipulei suas palavras para parecer que você estava inseguro e despreparado. A revelação era devastadora. Galvão lembrava perfeitamente daquela conversa informal no corredor, onde havia compartilhado suas ansiedades naturais antes de um evento tão importante. Jamais imaginou que suas palavras seriam usadas contra ele de forma tão cruel. Mas por que, Fausto? Por que você fez isso comigo? Perguntou Galvão, sua voz agora também embargada. Porque eu tinha medo, Galvão. Medo de que você fosse melhor que eu. Medo de perder meu lugar no coração dos brasileiros. Você sempre foi mais técnico, mais preparado, mais respeitado pelos colegas. Eu vi na Copa de 98 a oportunidade de consolidar meu lugar como o principal narrador esportivo do país, e você era o único obstáculo no meu caminho. Faustão então contou detalhes terríveis de como arquitetou todo o plano. Como se aproximou de executivos da emissora plantando dúvidas sobre a capacidade de Galvão. Como manipulou situações para fazer seu colega parecer despreparado. Como celebrou em silêncio quando soube que Galvão havia sido cortado da equipe que viajaria para a França. Mas o pior de tudo, Galvão, é que eu vi você chorar naquele dia. Vi você limpar as lágrimas no banheiro da emissora, achando que estava sozinho. Eu estava escondido numa cabine e vi sua dor. Naquele momento, eu entendi a dimensão do que havia feito. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Galvão estava em choque total. 25 anos de questionamentos, de se perguntar o que havia feito de errado, de carregar a frustração de ter perdido a chance de narrar a Copa do Mundo dos seus sonhos. E agora descobria que tudo havia sido uma armação do homem que considerava um amigo e parceiro de profissão. Galvão, você precisa saber que todo o meu sucesso depois daquilo foi manchado por essa culpa. Cada programa que apresentei, cada evento que narrei, cada reconhecimento que recebi,
tudo tinha o gosto amargo do que eu fiz com você. Eu construí minha carreira sobre a ruína da sua oportunidade. Faustão revelou então que havia tentado várias vezes ao longo dos anos encontrar uma forma de contar a verdade, mas sempre recuava no último momento. Quantas vezes eu peguei o telefone para te ligar e confessar tudo? Quantas vezes escrevi cartas que nunca enviei? Quantas noites em claro pensando em como consertar isso? A razão pela qual Faustão finalmente decidiu revelar tudo naquela madrugada era ainda mais chocante. Galvão, eu descobri que estou doente. Os médicos me deram poucos meses de vida. Eu não posso partir deste mundo carregando esse peso. Preciso da sua compreensão, do seu perdão, mesmo sabendo que não mereço. O que aconteceu depois dessa revelação bombástica foi ainda mais surpreendente. Galvão, depois de um longo silêncio, respondeu de uma forma que ninguém esperaria. Fausto, eu já sabia. A confissão deixou Faustão completamente perplexo. Como assim você já sabia? Eu descobri a verdade há mais de 10 anos, Fausto. Um executivo aposentado da Globo me contou tudo numa festa. Ele estava bêbado e acabou revelando como você havia manipulado a situação. Eu fiquei devastado, mas depois de alguns meses, decidi perdoar você. Galvão explicou que havia escolhido guardar segredo porque entendeu que Faustão estava sendo consumido pela própria culpa. Eu vi como você mudou depois de 98, como você ficou mais reservado, mais melancólico. Percebi que você estava sofrendo tanto quanto eu havia sofrido, talvez até mais. A conversa continuou por mais de 3 horas. Os dois homens choraram juntos, se perdoaram mutuamente e finalmente fizeram as pazes. Faustão descobriu que Galvão, mesmo sabendo da traição, nunca deixou de considerá-lo um amigo. O perdão não é sobre você merecer, Fausto. É sobre eu não querer carregar rancor no meu coração. O final deste fato nos ensina que os segredos têm o poder de destruir vidas, mas também que o perdão tem o poder de curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Duas lendas da comunicação brasileira unidas novamente por uma conversa que precisava acontecer há décadas. Essa história nos faz refletir sobre quantas situações em nossas próprias vidas poderiam ser resolvidas se tivéssemos a coragem de ser vulneráveis, de confessar nossos erros e de perdoar aqueles que nos magoaram.